Então, caríssimos irmãos e irmãs, vocês que aqui se encontram, vocês que de casa nos acompanham, o Evangelho de hoje é bastante conhecido de todos nós e, portanto, muito inspirador. Diz-nos exatamente qual é a nossa identidade principal, porque existe muita confusão, existe muito apelo, existem muitas possibilidades e a gente pode se perder literalmente em meio a elas. Quem somos nós, afinal de contas? Não numa perspectiva meramente humana, que as ciências podem explicar e tentam fazê-lo, ou numa perspectiva do nosso orgulho, da nossa vaidade, dos nossos interesses, às vezes muito mesquinhos, muito pequenininhos. Mas, sobretudo, o Evangelho nos oferece a oportunidade de pensar em quem somos nós, na perspectiva de Deus, daquele que nos fez, daquele que nos trouxe e daquele que certamente nos espera de volta. Porque morrer não é morrer, morrer não é se acabar, morrer é voltar para a nossa casa. E quando a gente volta para casa, não tem erro no caminho. A gente sabe o caminho de volta, seja ele oportuno a qualquer momento da nossa experiência e do nosso trajeto. Então, o Evangelho de hoje, quando diz que somos sal da terra e luz no mundo, diz sobre a nossa identidade e procura responder aquelas perguntas que são fundamentais na vida e clássicas na filosofia e na história do pensamento humano. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? E mais importante do que isso, o que é que eu estou fazendo aqui pelo amor de Deus? Essa é a pergunta da vez. Eu só sei o que eu estou fazendo, ou tenho possibilidade de descobri-lo, se eu sei das minhas origens e se eu sei do meu destino, da minha destinação. E é preciso que eu me compreenda nessa totalidade. Nasci de Deus e me destino a Deus. Portanto, estou aqui com uma missão divina. Não estou aqui de brincadeirinha. Não estou aqui para fazer o meu plano e o meu projeto pessoal vigorar. Não estou aqui para passar o tempo. E muitos de nós passamos a vida passando tempo, ganhando tempo. O que é que está fazendo aí? Não, estou passando o tempo. E aí a gente passa tempo 1 dia, 2 dias, 3, 10, aí se vai 1 ano e a gente não fez nada a não ser passar o tempo. Passa-se uma vida inteira e nós passamos por ela literalmente em brancas nuvens. Não fizemos absolutamente nada, porque achamos que o tempo é nosso, nos foi dado como um prêmio, um presente, e nós podemos dispor dele da maneira como bem o entendermos. Ou seja, ao nosso bel prazer, ao nosso gosto particular. O Evangelho nos dá um puxavanco de orelhas e nos diz que não estamos aqui por nós próprios. Não somos causadores da nossa própria vida. Nós estamos aqui porque fomos causados por Deus. Há alguém maior do que nós, infinitamente maior, que nos trouxe a vida com um propósito. Descobrir o nosso propósito, descobrir o nosso objetivo, a nossa missão, a nossa tarefa, é a coisa mais importante que um ser humano pode alcançar nos seus dias. Pode parecer até um objetivo inalcançável, pode parecer uma coisa do outro mundo, extremamente difícil de se conquistar. Afinal de contas, quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito da minha vida? O que é que Deus quer para mim? A gente poderia procurar responder de forma muito difícil, mas temos uma maneira bem fácil de encontrar uma resposta. Já que nós somos todos seres contingenciados, seres do tempo e do espaço, locados num ambiente muito concreto, tangível, palpável, e todos nós somos assim, talvez a resposta a essa pergunta seja mais fácil da gente compreender. Qual é o meu propósito na vida? Eu diria agora, nesse exato momento, nessa igreja de Fátima. O nosso propósito na vida é estar aqui, reunidos em torno do altar, celebrando a Eucaristia, orando entre irmãos,
bebendo dessa fonte inesgotável que a missa nos oferece, que é a presença eucarística do próprio Cristo, no pão e vinho que serão consagrados, e antes a presença do próprio Cristo, na pessoa de cada um dos que aqui circundam o altar. Não temos outro propósito na vida. Nosso propósito é estar aqui agora. E alguém pode dizer, não, mas de forma alguma, isso aqui é só uma horinha. A vida é muito longa, eu tenho muita coisa para fazer na vida, tenho muitos sonhos a realizar. Meu propósito é na segunda-feira voltar para o meu trabalho, que eu gosto muito do trabalho, porque o trabalho me dignifica, dá sentido à minha presença aqui. Não. Se você chegar na segunda-feira, que é amanhã, e conseguir chegar no seu trabalho, pela graça de Deus, lá sim, quando estiver, o seu propósito será o seu trabalho. E quando voltar para casa à noite, estiver com a sua família, o seu propósito é estar com a sua família. O que Deus quer é que nós façamos bem feito todas as coisas que cotidianamente Ele coloca nas nossas mãos. Se assim nós o fizermos, teremos pouquíssima probabilidade de nos perder de nós próprios, de nos alienar, de nos alheiar, de afastar-nos da nossa essência e desse compromisso que Deus infundiu em nós, enquanto razão de ser da nossa presença no mundo. Depois, olhamos para as entrelinhas do Evangelho. Vós sois o sal da terra. E Jesus Cristo diz, se o sal não dá gosto à comida, para que é que ele serve? Para nada, a não ser para ser lançado fora. Ele não tem sentido, não tem razão de ser. E eu gosto sempre de perguntar, para que é que serve o sal? Alguém pode logicamente responder, para salgar. Eu diria, não, um sal que salga não presta para nada. Você pegar uma comida salgada, você não consegue dar uma colherada. E para quem é mais educado, uma garfada. Porque vai logo embora. Não serve, você não aguenta, ele é intragável. Então a função inicial do sal, e sobretudo nesse uso mais corriqueiro que nós lhe damos, não é salgar, muito longe disso. É realçar o sabor de cada ingrediente posto na nossa comida. Na medida certa, na pitada certa, o sal vai permitindo que a gente sinta o gosto, o sabor maravilhoso de cada coisa, naquela mistura de 10, às vezes 15 coisas numa mesma panela, mas a gente consegue distinguir cada uma, até o cheiro. Quando o sal é demais, não conseguimos. Quando não existe sal nenhum e a comida é insossa, também não conseguimos. Uma comida insossa pode colocar 10 temperos ou 20, pode não colocar nenhum tempero, para nós é do mesmo jeito. E eu até sinto muito as pessoas que, por uma questão de saúde, de dieta, têm que comer insosso o resto da vida. É um sacrifício muito grande, porque a gente sabe o quanto é importante aquela dosezinha equilibrada, no ponto certo, do sal. E isso quer dizer para nós o quê? Se eu sou sal da terra, eu estou aqui para dar sabor à terra. Eu estou aqui para ser agradável na terra. Eu estou aqui para ser palatável na minha relação com os outros. E a grande pergunta é, em que medida eu sou tudo isso, ou eu não sou nada disso? Eu sou agradável na minha relação? Eu ajudo, eu tempero o ambiente onde eu estou, ou nem por isso? Ou eu salgo e torno a minha presença uma presença intragável na relação com as pessoas? Se elas pudessem fugir de mim, fugiriam. E não me suportariam apenas. Porque às vezes nós somos só suportáveis na medida do necessário. Mas ninguém nos procura, ninguém nos quer falar, ninguém se aproxima de nós. Porque essa energia negativa nós acabamos passando para o ambiente inteiro. E é sempre tempo de mudar isso. Porque apesar de tudo, o apelo de Cristo continua vivo. Você é sal da terra para dar sabor à terra. Então a gente pode fazer as modificações, as alterações, as mudanças necessárias a cada instante. Aquilo que eu dizia no início da missa, todo tempo é kairos, é tempo oportuno para a gente começar a viver diferente do que viveu até então.
Uma segunda função do sal, e essa é mais remota, mas nem tanto assim, os mais antigos sabem muito bem que o sal servia para conservar os alimentos, especialmente a carne. Naquela época, onde não havia, ou havia muito pouco geladeira ou freezer, matava-se um animal, um porco, um bode, uma cabra, sei lá o quê, um carneiro, e aí, é claro, não se consumia a carne toda de uma vez, tirava-se aquela parte para se consumir, salgava tudo mais e colocava lá numa despensa, guardadinho, dependurado ali. E aí, à medida da necessidade, iam se tirando pedaços e consumindo depois de cozidos. O sal cumpria essa missão muito bem de preservar os alimentos. E, sobretudo, a carne, porque a carne era o que a gente chamava lá em Jardim de mistura. Uma comida podia ter arroz, feijão, farofa, mas não tinha a mistura. Cadê a mistura? Que era a carne. Era o principal pedaço. E como sendo a coisa mais preciosa naquela época, a coisa mais importante do prato, a gente às vezes deixava para comer no fim, para ter aquele gostinho no final e sair dali da mesa com o gostinho da carne. Se livrava de cair antes no chão e pronto, não comer mais de jeito nenhum. Ou então de vir um gato e pegar antes da gente. Eram riscos. Isso quer dizer o quê? Se o sal serve para preservar aquilo que é mais importante no nosso alimento, e que nós deixamos até para o final, fazemos de tudo para ter na comida, se nós somos sal da terra, estamos aqui para preservar, para ter cuidado, para conservar coisas e pessoas que de fato são importantes na nossa vida. Valores, princípios, verdades que são imprescindíveis e dos quais nós não podemos de maneira alguma abrir mão, deixar de lado. E a grande pergunta é, na sequência das nossas interrogações, eu tenho preservado as coisas que de fato me interessam e que sem elas eu teria dificuldade de viver, de ser minimamente feliz e me satisfazer com a vida. Eu tenho tido cuidado com as pessoas que de fato são importantes para mim, ou eu tenho colocado toda a minha atenção, toda a minha energia em coisas periféricas, acidentais, com as quais ou sem as quais continuamos tais e quais, que não influenciam em nada na nossa vida. É hora da gente também fazer a mudança, porque o apelo do sal continua o tempo inteiro para nós. Preservemos aquilo que o sal preserva de importante. Façamos isso também na nossa vida cotidiana. Depois, tem uma terceira função do sal, que remonta aí ao povo da Bíblia. E antes mesmo, as comunidades, as civilizações paralelas ao judaísmo, já usavam o sal para esfregar os bebês quando nasciam. A gente não tinha todo esse aparato de higiene que a gente tem hoje, naturalmente. E o sal acabava limpando, purificando, higienizando por completo a criança quando nascia. É como se fosse o grande banho, para que a partir dali ele continuasse bem e saudável os seus dias. Até pouco tempo atrás, se usava o sal no batismo, com essa mesma função. A simbologia era purificar aquela criança que estava sendo batizada, mas era uma purificação, uma higienização também da alma, para que ela, a partir daí, começasse do zero a sua vida em Deus. Então, esse sal também significa ser capaz de purificar, de transformar a vida. Em que medida a nossa presença no mundo limpa o mundo, limpa o ambiente em que pisamos, purifica situações? Em que medida nós pioramos, dificultamos, atrapalhamos, tornamos nocivo o ambiente muito mais do que ele já é? Também é uma pergunta que vale a pena a gente carregar ao longo desses dias. Eu li uma reportagem, lembro-me, em 2005, 2006, na revista Veja, e o título que me interessou era Picolés de Chuchu.
Era o título da reportagem. Dizendo que há muitas pessoas na vida que têm projeção, são trabalhadoras, inteligentes, competentes, ganham dinheiro, têm influência na sociedade, ocupam cargos importantes em todos os níveis, mas são picolé de chuchu. O chuchu já não tem gosto nenhum, um picolé de chuchu é gosto de água e gelo, não é? Não tem mais nada. Se botar açúcar é gosto do doce, simplesmente. Então é muito importante que a gente se pergunte em que medida eu sou um picolé de chuchu, que não tem um gosto, eu sou insosso na minha vida para com as pessoas. E alguém pode dizer, não, mas é porque eu sou assim mesmo, já nasci assim. Quem me conhece desde pequeno sabe que eu sou assim quieto, calado, tal. É preciso que o apelo de ser sal e de ser luz continue vivo para nós. Ninguém nasceu para ser apagado, para ser insosso. Às vezes nós, culturalmente, por 1000 razões, nos tornamos assim. Mas podemos encontrar o foco da questão, lá onde nasceu essa vida mais ou menos enviesada, que não é compatível com a vontade de Deus, de que sejamos sal da terra e modificar. Os meios existem, as possibilidades estão aí, as pampas em nossas mãos, acessíveis a todas as pessoas. Podemos usá-los a qualquer momento, esses recursos todos. Então, nada mais sem graça do que uma comida sem sal, nada mais melancólico do que uma pessoa insossa. Trata-se aqui daquelas pessoas que são comportadas demais. Às vezes nós somos assim, comportadinhas ao extremo, e achamos que isso é uma grande vantagem. Tão comportados que ninguém percebe a nossa existência. Tem 8 filhos, 10 na casa. Os outros 10 estão pulando, todo mundo sabia. Só são vocês mesmo. Não, tem fulano de tal, está lá no quarto. Nós somos aquele do quarto, que não saímos para nada. Achamos que somos normais. Queremos apenas ser normais. Nenhum de nós veio ao mundo para ser normal. Nós viemos ao mundo para fazer a diferença. E se não fizermos a diferença com os dons e talentos, aptidões, inclinações, carismas, potencialidades que Deus nos concedeu, a nós, diferentemente do que concedeu aos outros, perderemos a nossa viagem pelo mundo. Jogaremos literalmente a nossa vida fora. E só é uma vida, ela não se repete aqui. Aqui não é um ensaio, que a gente ensaia, depois vai para o palco para apresentar a peça. Aqui já é a peça. E é preciso que a gente perceba que está nesse palco da vida, desempenhando um papel fundamental. As pessoas precisam ver-nos bem, mas nós também precisamos, com muita competência, atuar bem. E é essa contrapartida que nós precisamos dar à vida. Então, a gente pode concluir em relação ao sal, que não basta viver, é preciso viver com entusiasmo. Aliás, a palavra entusiasmo tem Deus aí, enteosasmo. Viver com entusiasmo, ser entusiasmado, é ter Deus na vida da gente. Não basta sorrir, é preciso ser alegre. É muito fácil sorrir ocasionalmente, pontualmente, quando alguém nos provoca um riso. Mas a alegria é diferente de um sorriso esporádico, que a gente encontra aqui e ali. Não basta fazer, é preciso criar. Qualquer pessoa pode fazer alguma coisa, mas recrie a sua vida a partir da especificidade que você carrega consigo, dos recursos que Deus lhe ofereceu. Não basta ter fé. Tem muita gente de fé. Esses dias encontrei com uma pessoa que dizia, padre, eu tenho tanta fé em Deus, mas eu fui olhar a vida da pessoa e nada do que estava acontecendo ali demonstrava fé. Porque às vezes a gente tem uma fé na cabeça da gente, uma fé teórica, tem uma vontade de ter fé. E quando eu encontro pessoas que dizem sempre, com muita vontade, com muito vigor na voz, eu tenho muita fé, eu tenho muita fé, eu tenho muita fé, eu desconfio dessa fé. Às vezes as pessoas que nunca falam que têm, são as mais fervorosas. Então não basta ter fé, é preciso ser fervoroso. Ou seja, traduzir em gestos concretos a fé que teoricamente nós dizemos repetidas vezes que temos. A fé se comprova
A fé não se ouve, não se convence ninguém da fé através de argumentos abstratos e teóricos. Assim como não basta falar, é preciso convencer. Eu me lembro quando eu estudava filosofia, tinha um professor que fazia provas orais e ele perguntava alguma coisa a gente e a gente dizia, é isso e isso. Ele dizia, me convença de que você está certo. Me convença, para a gente argumentar. É preciso que nós sejamos capazes não só de falar, mas de convencer os outros, porque antes já estamos também convictos daquilo que nós falamos. Então, tudo isso é ser sal da terra e luz do mundo. E eu fecharia com a questão de luz. Luz. Essa é a segunda imagem. Para que é que serve a luz? Onde é que ela deve estar? Serve para iluminar e deve ocupar um lugar de destaque no alto, preferentemente. Aqui nós temos que ter o cuidado para evitar o risco de sermos luz apagada. Tem muita gente que conserva luz queimada em casa. Eu acho engraçado. Abre-se a gaveta, e essa luz aí? Não, ela está queimada. E para que deixou lá? A gente tem uma certa identificação com as luzes que não funcionam mais. Parece que a gente olha para elas e se vê nelas. É muito bom ter cuidado para a gente ser uma luz sem referência, que não brilha mais nada. Não brilha mais nada. Mais ou menos como um sal insosso. É muito bom ter cuidado com a luz acesa, porém acesa no lugar errado. Brilhando na claridade, acesa durante o dia. Onde já ninguém precisa da minha luz. Eu estou ali brilhando, iluminando. Minha família toda já é boa, já é organizada, tem tudo direito. Não falta nada em casa, mas eu sou devoto da minha família. E eu tenho mais e mais recursos e dinheiro para investir na minha família, que já tem demais. Esqueço de investir 1 centavo na família do vizinho, que não tem absolutamente nada. Ser luz onde a luz é necessária. Ser bom e ser caridoso onde a minha bondade, a minha caridade é indispensável. Onde Deus me chama para atuar e para clarear. Evitar ser luz ou chover no molhado. Ser luz na claridade. Quando aquela lei nacional de trânsito surgiu, da gente andar com as luzes acesas, os faróis acesos durante o dia, né? Eu me lembro de uma historinha de alguém que ligava para outro, um compadre, diga uma coisa, essa lei aí, para a gente andar com farol aceso durante o dia, é só durante o dia, ou é de noite também? E o outro dizia, compadre, eu só li que era durante o dia, não falava nada de noite, não. É preciso andar com a luz acesa, sobretudo à noite. Os riscos são maiores, mas também a necessidade se torna imperiosa. E nossa claridade atinge muito mais. Tem pessoas que são boas dentro da sua caixinha, ilumina a sua caixinha, mas não sai disso. Eu costumo dizer que nós vamos ser salvos, não é por aquilo de bom que a gente faz para a família da gente, não. Porque quando alguém chega lá e diz, olha, eu fui uma boa mãe, fui um bom pai, muito bem, fez apenas a sua obrigação. Não inventou de ser pai e mãe? Se alguém disser, Senhor, eu queria entrar aí no céu porque eu fui um bom engenheiro, viu? Fui um bom advogado, eu fui um bom sacerdote, fez apenas a sua obrigação. Nós seremos salvos, imagino eu, é por aquilo que fazemos para aqueles que não são os nossos. Extrapolam o nosso grupo de afeto, de amizade, de familiaridade, de consanguinidade. As pessoas para as quais nós já estamos diretamente voltados, até por obrigação de ofício. Saindo da caixa, fazendo bem para os outros, iluminando o ambiente fora do ambiente iluminado da nossa própria casa e família. Aí sim, quem sabe encontraremos a senha para a nossa salvação. E eu terminaria lembrando que essa luz de que fala Jesus Cristo, que somos nós, não é uma luz própria. Nenhum de nós tem luz própria, nós somos geradores de luz. Imagine a lua não tem luminosidade dela. A luminosidade da luz vem do sol, todo o reflexo do sol. E a parte que ela pega sol, ela nos mostra. Por isso que tem a lua crescente, nova crescente, cheia e minguante.
quando ela está cheia, ela pega pelo menos 7%, é pouco, mas 7% da luz do sol. Mas é suficiente para ela estar bem iluminada e se voltar beneficamente até nós. Sejamos capazes de reconhecer que a nossa luz, por mais que brilhe, não é nossa. Nós brilhamos secundariamente e dependemos de outra luz, que é a luz do sol. A luz do sol. E esse dado não nos pode faltar. Então o que é que a gente deve fazer? Tirar da frente da gente todo obstáculo que nos impeça de receber a luz do sol, que é a luz de Deus. Desobstruir todos os caminhos que trazem essa luminosidade de Deus até nós. E eu termino lembrando duas historiazinhas que eu acho engraçada nesse nível, que certa feita, lá no interior da Espanha, numa província, o rei foi visitar a província e tal, e havia lá um senhor muito bem vestido, esperando o rei, e era certamente uma autoridade daquele lugar, e os fotógrafos ali no aeroporto fotografando aquele senhor, muita luz, muito flash, ele não sabia qual era a posição que ocupava, porque era tanta foto, e aí ele resolveu perguntar, já que ele conhecia a maioria do povo, qual é a posição que vocês querem que eu fique? E aí um repórter disse assim, queremos que o senhor saia do meio para não atrapalhar o rei. Tire tudo quanto é gente do meio para não atrapalhar o rei. Ninguém é mais importante do que Deus. Tudo aquilo que for obstáculo a gente vai limpando. E a última história é mais clássica, de antes de Cristo. Dizem que Alexandre o Grande, rei da Macedônia, o Império Grego, ele de fato era poderoso e gostava de ostentar o seu poder. Tinha lá um sábio chamado Diógenes, que era simples, pobre, um peregrino, nem casa para morar tinha. Disse que ele morava num barril, dormia num barril. E ele estava ali ao lado do seu barril pegando sol, que era coisa que ele gostava muito de fazer, tomando sol da manhã. E aí o grande Alexandre, ou Alexandre o Grande, soube da presença do Diógenes ali. Conhecia a fama de sabedoria do tal Diógenes. Foi lá com parte da sua guarda pessoal, encontrou o Diógenes tomando sol ao lado do barril. E disse, olha, eu sou Alexandre o Grande, o rei da Macedônia. E praticamente eu mando em todas essas terras. Tenho toda a riqueza aqui dessa redondeza. E tenho todo o poder em minhas mãos. Eu sei quem é o senhor é o sábio Diógenes. Então eu lhe dou metade da minha riqueza, se o senhor me seguir. O senhor quer? Ele olhou para o Diógenes, para o grande Alexandre e disse, eu não quero nada do senhor. Aliás, quero uma coisa, que o senhor saia do meio porque está tapando o sol. Não deixe nenhuma riqueza, nenhuma avareza, nenhuma vaidade, nenhum luxo, nenhum apetite de grandeza, ninguém e nada se interpor entre você e Deus. Porque Deus é aquele que nos fundamenta. Mais uma vez lembrando, nos trouxe, nos quer aqui para cumprir uma missão dada por Ele, e cada um já sabe qual é o seu propósito de vida, viver bem em cada momento, e nos vai receber de volta, para que com Ele permanecemos na casa dele, que também é nossa casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.